Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Português Sem Neura, agora sim. Que é uma maneira de desmistificar a língua portuguesa em lições rápidas e simples que você vai poder assistir e praticar no seu horário de intervalo de trabalho, no seu horário de almoço, no seu momento de folga, no transporte coletivo, indo ou voltando do seu ambiente de trabalho. A nossa proposta são aulas curtas, sucintas, diretas, que vão fazer você parar de achar a língua portuguesa um bicho de sete cabeças, tá? A cada capítulo a gente vai abordar um tema, um assunto, um tópico e tirar as suas dúvidas. De repente é algo que você aprendeu quando você era criança, você não lembra mais e precisa relembrar. De repente é aquela matéria que vai cair no concurso que você quer fazer e você não se lembra e você procura os textos na internet, não consegue assimilar aquela informação. Ela estará aqui no Português Sem Neura de maneira simples, fácil, objetiva, especialmente para ajudar você. Então vamos lá? Então vamos lá. No capítulo 1, que é o capítulo de estreia, nós vamos falar sobre sujeito e predicado. Eu acho que eu não cheguei a me apresentar, né? Eu sou a professora Cíntia Oliveira, sou pedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em educação infantil e desenvolvimento, especialista em gestão escolar, orientação e supervisão escolar também. E estou aqui para compartilhar um pouco dos meus conhecimentos com vocês. Então, espero que eles sejam úteis para vocês e possam ajudá-los de alguma forma a alcançar o objetivo de vocês, tá bom? Então vamos lá. O capítulo de hoje é sobre sujeito e predicado. Você se lembra desse conteúdo? Quando você estudou, quando você era mais jovem na escola, ou você não teve oportunidade de ver ainda? Vamos relembrar? Ou vamos conhecer, vamos aprender? Então vamos lá. Vamos nessa. Primeiro as definições, tá, gente? Sujeito. Sujeito é quem executa determinada ação, quem faz alguma coisa dentro da oração. Ele é o sujeito, ele é o cara, tá bom? Olha esse exemplo aí, ó. A professora explicou a atividade. Uma ação foi feita. Qual foi a ação? A ação de explicar a atividade. Alguém fez essa ação? Quem fez? A professora. Para isso, nós precisamos perguntar quem. Às vezes perguntaremos quem, às vezes perguntaremos o quê, quem explicou a atividade. E automaticamente vamos obter como resposta a professora. Então, a professora é o sujeito, é quem executou a ação de explicar a atividade. E o predicado? O predicado é a ação que foi executada. Observe esse exemplo. Ó. Os jogadores treinaram bastante. Nesse caso, eu sei quem é o sujeito, quem executou a ação, né? Os jogadores. Agora, o que os jogadores fizeram? Qual foi a ação que foi executada? Nesse caso, a gente tem que perguntar lá para o sujeito. O quê? Os jogadores o quê? Os jogadores treinaram bastante. Então, o predicado é a ação executada pelo sujeito, os jogadores. Ou seja, eles treinaram bastante. Treinaram bastante, predicado. Existem alguns tipos de sujeito. Nós temos, por exemplo, o sujeito simples, que é quando há um só núcleo, que pode estar no plural, pode estar no singular, isso não faz diferença. Observe essa frase aí. O caminhão tombou na pista. Um caminhão apenas, está no singular. Qual é o sujeito? Quem tombou na pista? O caminhão, certo? Muito bem, nós temos o termo o e do ladinho deles nós temos o termo, a palavra caminhão. Uma dessas duas palavras é a mais importante, a mais forte. Qual das duas você acha que é a mais importante? Se você disse caminhão, você acertou.
é a palavra mais importante. Logo, caminhão é o que a gente chama de núcleo, tá? Quando há apenas um núcleo, como nesse caso aí, caminhão, nós temos um sujeito simples, tá bem? Mas lembre que eu conto o núcleo do sujeito dentro do pedacinho considerado sujeito, tá? Embora a palavra pista seja muito importante também na frase, o verbo tombou seja muito importante também na frase, eles estão no predicado. O núcleo a gente procura dentro do sujeito. O sujeito é o caminhão, então nós temos só dois termos ali para avaliar: o e o caminhão, ok? Mais um exemplo, tá? Esse é um pouquinho diferente, observe só. Os governadores reuniram-se pela manhã. Imagine uma reunião com todos os governadores de todos os estados brasileiros, conversando a respeito da pandemia, por exemplo, né, que é um tema bem atual da nossa realidade, né? Estão conversando sobre a pandemia, discutindo propostas para diminuir o índice, né, de infectados nos estados e campanhas de vacinação e essa coisa toda, fazendo uma reunião ali, trocando experiências ali, tá? São vários governadores, nós temos muitos estados no Brasil, são vários, são de todos os estados. Eles reuniram-se pela manhã, nós temos mais de um governador na reunião, temos vários. Embora no plural, ainda assim o sujeito é considerado simples, porque observe só, quem reuniram-se pela manhã? Os governadores, então eu descobri o sujeito, os governadores. Temos dois termos aí para a gente avaliar. Temos os e temos governadores. Qual desses dois você acha que é o mais importante? Se você disse governadores, você acertou. Então, governadores é o núcleo desse sujeito. Um núcleo só, logo, sujeito simples, ok? Agora vamos ao sujeito composto, quando nós temos mais de um núcleo. Observe essa frase. Os professores e os alunos participaram da reunião. Nós temos duas palavras que são as mais importantes do sujeito. Nós temos a palavra professores e nós temos a palavra alunos. São dois núcleos, não é? Logo, o sujeito é considerado sujeito composto, tá bem? Lembre-se que para isso a gente precisa perguntar: quem participaram da reunião? E automaticamente a gente vai ter como resposta o que a gente quer, que é descobrir o sujeito, né? Os professores e os alunos, tá? Observe esse outro exemplo que é um pouquinho diferente. Os cavalos, os bois e as ovelhas foram vendidos. Se eu perguntar o que foram vendidos, né? A gente pode perguntar quem, a gente pode perguntar o que. Automaticamente a gente vai ter o que como resposta, pessoal? Os cavalos, os bois e as ovelhas. Então nós temos aí, observe só, três palavrinhas que são as mais importantes: cavalos, bois e ovelhas. Então nós temos um sujeito composto, tá? E o sujeito indeterminado? É quando há uma referência de sujeito, porém de maneira totalmente indeterminada. Observe esse exemplo. A gente está até com uma trilha sonora aqui. Observe esse exemplo. Ó. Estão batendo a porta. Quem está batendo a porta? Eu não sei. Eu estou aqui do lado de dentro da minha casa. Eu não faço ideia de quem esteja lá fora. Sei que tem alguém, mas não faço ideia de quem esteja batendo. Olha esse outro exemplo que interessante. Precisa-se de empregados. Quem precisa de empregados? Não sei, alguém está procurando, precisa-se. Mas não fica claro. Não fica claro quem é o sujeito, quem executa a ação. Quem que está batendo na porta? Ah, estão batendo na porta, ó, estou escutando. Mas eu não fui olhar quem é. Eu não faço ideia de quem seja, eu apenas ouvi o ruído, né, o bater. Tá? Nesse caso, sujeito indeterminado. Não fica claro quem executa a ação. Observaram? Os sujeitos indeterminados geralmente são verbos na terceira pessoa do plural. Olha esse exemplo aí, ó. Nunca me contaram isso.
Quem nunca me contou? Não sei, alguém. Nunca me contaram. Tá na terceira pessoa do plural. Verbos na terceira pessoa do singular com valor de plural, por exemplo. E diz que o fato não aconteceu assim. Quer dizer, dizem que o fato não aconteceu assim. Depois da palavra plural, ali nesse segundo exemplo, tem um símbolo, tem um parêntese. Desconsiderem aquele parêntese, ok? Aquele parêntese foi erro de digitação. Na verdade, ele não era para estar ali, tá? Só para constar, para não ficar nenhuma espécie de dúvida, ok? E por último, verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome se. Olha o exemplo aí. Vive-se bem aqui. Quem vive aqui? Bem. Quem vive bem aqui? Não sei. Vive-se bem aqui. Entendeu? Qualquer um que vier viver aqui. Não fica explícito quem executa a ação. É exatamente como no exemplo que a gente viu ali em cima. Precisa-se de empregados. Ok? Sujeito oculto. Oculto é quando ele não fica explícito na frase, porém a gente consegue deduzir quem está executando a ação. É um pouquinho diferente do indeterminado. Observe esse exemplo que curioso. Entrei no consultório rapidamente. Quem entrei no consultório rapidamente? Fica nítido, né? Que fui eu que entrei no consultório. Nesse caso, entrei no consultório rapidamente, a frase toda, a oração toda vira um predicado, tá? Outro exemplo. Vamos sair? Quem vamos sair? Ah, nós vamos. Nós vamos sair. Tô convidando, nós vamos sair. Nesse caso, vamos sair, tudo vira predicado. Nota que dá para entender totalmente quais são os sujeitos da frase. Eles só não estão ali, estão escondidinhos, estão ocultos, secretos, mas a gente consegue perceber quem executa a ação, tá bom? E por último, oração sem sujeito, que a gente também pode chamar de inexistente, que é quando a oração, a predicação não é referida a nenhum sujeito. Observe só, chove muito em Petrópolis. Faz sol o ano todo por aqui. Chega de promessas. Esses são 3 exemplos de oração sem sujeito. A gente não consegue diagnosticar um sujeito, né? Existem diferenças entre o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito, tá? As regrinhas do sujeito indeterminado são aquelas que eu coloquei ali anteriormente, né? Os verbos na terceira pessoa do plural, né? E o uso do pronome se também. A oração sem sujeito, ela tem alguns verbos listados que pertencem a esse grupo aí de verbos que conseguem formular essas orações. Só que eu vou deixar para trabalhar esse grupo de verbos numa outra aula específica para isso, para que a gente não misture os assuntos, não acabe causando um pouco de confusão, tá? O objetivo de hoje é trabalhar sujeito e predicado. Numa outra aula, a gente vê a lista dos verbos das orações sem sujeito, das orações inexistentes. Geralmente, são verbos que fazem referência a fenômenos da natureza, por exemplo, tá? Como no caso do chove, como no caso do faz sol, né? O verbo faz, né? Que tá aí presente na oração, tá bom? Mas isso deixa para um outro momento para que a gente não misture os assuntos e não acabe ficando muito complexo, tá bem? Predicado e seus termos constitutivos. Então vamos lá, ó. O predicado pode ser simples ou incomplexo. Eu prefiro o termo simples, que é mais fácil de lembrar, né? Quando a natureza semântico-sintática do verbo encerra-se nele mesmo por conta do seu significado. Ficou floreado, né? Ficou bonito, né? Mas não deu para entender muita coisa não, né? Pois eu vou simplificar para você. É quando o verbo por si só já deixa claro a ação que foi executada. Observe esse exemplo aí, ó. Alice dorme. Eu não preciso dar nenhuma outra explicação a respeito da Alice. E a pessoa que está conversando comigo está entendendo perfeitamente o que a Alice fez. Dormiu, ok? É claro que eu poderia dizer que a Alice dorme tranquilamente, que a Alice dorme facilmente,
que a Alice dorme dificilmente, tá? Mas não é uma regra. Se eu disser apenas Alice dorme, a pessoa vai compreender. Porque o verbo dormir, ele próprio se autoexplica, né? Diferente do predicado complexo. Deixa eu tirar aqui o meu cronômetro, que tá gravando aqui a aula para vocês. Tô tentando puxar ele para cá. Opa! Predicado complexo, quando o verbo necessitar de um complemento para que seu sentido seja compreendido mais amplamente. Então, olha a diferença, olha os exemplos. Vou colocar aqui. Eu comprei livros. Se eu dissesse apenas eu comprei, você ia conseguir compreender o que eu realmente comprei? Poderia comprar muitas coisas. Poderia comprar chocolates, poderia comprar roupas, poderia comprar livros, por que não? Poderia comprar produtos de limpeza, né? N possibilidades. Então, eu precisei especificar que eu comprei livros, tá? Esse outro exemplo também, observe. Jefferson gosta de rock. Se eu dissesse apenas Jefferson gosta, você ia conseguir deduzir de que será que Jefferson gosta? Provavelmente não, né? Eu precisei explicar de que ele gosta. De rock. Então, nesse caso, é um predicado complexo. Ok? Vamos praticar! Chegou a hora dos nossos exercícios. Vou tentar tirar aqui esse cronômetro. Será que eu consigo? Vou colocar ele para cima, em algum cantinho assim, bem discretinho, que não possa nos atrapalhar. Vamos praticar. Será que você consegue se lembrar dos conceitos que foram trabalhados na aula de hoje? Vamos relembrar primeiro os sujeitos, ok? Adriana comprou muitos livros. Você consegue achar o sujeito dessa frase? Se você respondeu Adriana, você acertou. Você se lembra? Basta perguntar: quem comprou muitos livros? E automaticamente você vai obter a resposta: Adriana. Mais um exemplo. Os livros foram deixados sobre a mesa. E tem até uma foto aí de uma mesa cheia de livros. Qual o sujeito? Muito bem, você acertou se você disse os livros. Próximo. Os livros, as pastas e os cadernos estão na bolsa de Adriana. Essa é mais comprida, hein? Você consegue achar o sujeito? Pois bem, se você respondeu os livros, as pastas e os cadernos, você acertou. 3 núcleos, sujeito composto. Lembra? Agora vamos localizar os predicados. Os carros foram roubados na noite passada. Nesse caso, você precisa perguntar o quê? Os carros o quê? Pergunte ao sujeito. E ele vai te responder: foram roubados na noite passada. Mais uma para você perguntar para o sujeito. Os ladrões foram presos pela polícia após uma grande perseguição. Note que são muitas palavras juntas, mas não se sinta confuso por isso. Aplique a regra de perguntar ao sujeito e você conseguirá encontrar o predicado. Vamos responder? Os ladrões o quê? Foram presos pela polícia após uma grande perseguição. Mais uma. Um deles fugiu. Essa é bem curtinha, né? Se você respondeu que o predicado é fugiu, você acertou. Um deles o quê? Basta perguntar para o sujeito. Viu? É simples, é bem simples. Predicado simples ou complexo?
Vamos ver. Preciso de complemento para o verbo, ou não preciso de complemento, só o verbo eu já consigo entender totalmente o que aquela frase diz. Vamos observar o primeiro exemplo, pessoal. O paciente morreu. Vocês acham que é um predicado simples, que eu não preciso explicar mais nada? Ou complexo, daqueles que eu preciso dar alguma explicação extra para a pessoa compreender totalmente? É simples, isso mesmo. O paciente morreu e todo mundo entendeu que ele morreu. Próximo. Carla vendeu livros. E aí, gente, simples ou complexo? Complexo. Por quê? A Carla vendeu o quê? Eu precisei explicar qual foi o produto que a Carla vendeu. Que ela vendeu livros. Mais um. A temperatura caiu. O que acontece muito aqui na minha cidade, onde eu vivo, em Petrópolis. Muito bem, acertou quem disse predicado simples. Quando eu digo que a temperatura caiu, eu não preciso explicar mais nada. E quem está me escutando entende perfeitamente o que eu quero dizer. Mais um exemplo para terminar. João prefere futebol. Simples ou complexo, pessoal? Acertou quem respondeu complexo. Se eu disser apenas João prefere, com certeza a pessoa que está conversando comigo vai ficar confusa, não vai entender qual é a preferência do João. Eu vou precisar explicar que o João prefere futebol. Esse foi o Português Sem Neura, capítulo 1, cujo assunto foi sujeito e predicado. Você ficou com alguma dúvida? Se ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo. Meu e-mail é cinciaoliveira21@yahoo.com.br. Cíntia com C, tudo junto. cinciaoliveira21@yahoo.com.br. Pode me mandar uma mensagem, perguntar para tirar sua dúvida sobre a aula de hoje. Quem quiser sugestões também de aulas para as próximas semanas, um tema que eu preciso estudar para o concurso, um tema que eu gostaria de saber mais a respeito, um tema que eu não consigo entender, todo mundo me explica, eu não consigo compreender, pode mandar um e-mail para a gente poder preparar um material muito bacana que com certeza vai suprir as suas necessidades e deixar claro para vocês que língua portuguesa não é nenhum bicho de 7 cabeças. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque eu gostei bastante. E até a próxima aula. Tchau, tchau!